Olá, bem-vindo você que está vendo o replay dessa live. Hoje, dia 4 de junho, 20h35 de Brasília. Eu sou Vivian Mazeu e no momento nós estamos ao vivo no Facebook, também no Instagram Bebê Ativo. Boa noite! Boa noite, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma live de quinta. Uau, que delícia! Vamos chegando. Mais um dia juntas, muito bom. Boa noite, Roberta. Boa noite, Ellen. Boa noite, Mariana. Boa noite, Fernanda, Patrícia, Eliane, Diná, Sabrina. Show de bola, pessoal. Vamos chegando, vamos se acomodando, que tem muita coisa legal hoje, hein? Uau, vamos lá. Ó, hoje a gente vai falar sobre os maiores problemas, as maiores dificuldades, né, dos professores das crianças de 0 a 3 anos e, claro, as soluções, né, que a gente não vai ficar aqui com foco no problema, né, foco no positivo sempre, tá? Então, enquanto vocês estão chegando aí, estão se acomodando, compartilhem a live, avisem as amigas, começou, estamos no ar. Eu vou dar alguns recados, tá? Então é o seguinte, segunda-feira, na próxima segunda-feira, dia 8, a gente começa a nossa maratona Educação na Prática. E por que eu tô chamando de maratona? Porque vai ser uma maratona de conteúdo, de informação, de interação. Vai ter um monte de coisa bacana, vai ter sorteio. Enfim, vai ser uma semana super legal, cheia de conteúdo, cheia de informação, cheia de material que vai ajudar vocês no dia a dia, totalmente gratuito, tá? E a gente vai se ver, então, todos os dias, na próxima semana, tá? Segunda a domingo. Então, vai ser do dia 8, deixa eu ver que dia termina, até o outro domingo, até dia 14. Do dia 8 ao dia 14, segunda a domingo, tá? Todos os dias, aqui no Instagram, às 19 horas, tá? Então, a maratona Educação na Prática começa segunda-feira, às 19 horas, 7 horas da noite, tá? Eu fiz a votação lá no Stories do meu Instagram e vocês votaram. E a maioria escolheu o horário das 19 horas. Então, por isso, a gente vai fazer às 19 horas. Combinado? Gente, além disso, você pode acompanhar todas as informações lá no meu Stories do Instagram, que eu vou estar a semana toda conversando com vocês lá, lembrando vocês, falando do tema da aula do dia. Enfim, vou deixar tudo informado lá. E também no meu canal do Telegram. É só baixar o aplicativo do Telegram e procurar lá Vivian Mazeu, que vocês já conseguem encontrar e entrar no meu canal. Lá no canal também eu vou colocar todas as informações, tá? Então vai ter conteúdo, vai ter sorteio, vai ter certificado, vai ter um monte de coisa bacana. Fiquem atentas que o evento vai ser aberto, vai ser no Instagram, tá? Só no Instagram. Hoje é quinta-feira, até segunda-feira, quem tá aqui no Facebook e ainda não me segue no Instagram, ou porque não segue ainda, ou porque não tem conta no Instagram, dá tempo de abrir sua conta lá no Instagram. É rapidinho, é prático, é gratuito. E por que vai ser só no Instagram? Eu quero concentrar a informação para eu poder depois emitir o certificado só para quem participou de todas as aulas, ok? Então, quem não participar não vai receber o certificado. E no Instagram eu vou conseguir identificar quem está participando e quem não está. Se eu fizer em todas as redes, eu perco essa informação, ok? Então, por isso vai ser lá no Instagram. E lá no Instagram também eu consigo conversar mais com vocês. Durante o dia, eu vou fazendo stories, eu vou dando informação, vocês respondem para mim as coisas que eu coloco lá no stories, a gente tem mais interação no Instagram. Então, por isso que eu vou fazer no Instagram, beleza? Todo mundo convidado a partir de segunda-feira às 19 horas. Gente, quem perder vai se descabelar depois.
Eu já tô até falando, não vai ficar gravado, é só ao vivo. Se organiza, tá? Organiza a tua rotina esse final de semana, senta, organiza a sua rotina, vê direitinho os seus horários, combina com o pessoal da sua casa, porque não vai ter replay. Às 19 horas, segunda a domingo, todos os dias, uma aula por dia, cada aula tá mais incrível que a outra. Eu tô preparando aqui e vai ser show, tá? Depois eu falo mais sobre isso. Vamos lá pro nosso tema de hoje. Muito bom. Gente, compartilha aí, ó. Tá quase chegando em 200 pessoas ao vivo. Vamos lá, pessoal. Compartilha, solta coraçãozinho aí. Ajuda aí quem não tá sabendo da live conseguir também pegar esse conteúdo e tá com esse grupo maravilhoso aqui, com essa energia incrível de vocês junto comigo. Vamos lá. Eu anotei aqui algumas perguntas, as principais perguntas, né, os temas que eu recebo de vocês com relação às dificuldades do dia a dia, tá? Não só nesse momento que a gente está fazendo as videoaulas, né? Tem nessa interação mais à distância, digital, com as crianças, mas também no momento que a gente está lá na escola, né? Porque a gente tem que lembrar que tudo isso vai passar, se Deus quiser, vai passar logo, e a gente vai retornar o nosso trabalho na escola, tá? E retornando o nosso trabalho na escola, a gente vai retomar todas essas necessidades que a gente já tinha aqui. Ó, eu tô vendo que tem gente que tá falando aqui que tem um dia na semana que tem o HTPC nesse horário. Não tem problema, tá? A gente vai ter segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Serão 7 aulas, tá? Quem faltar no máximo, em 2 aulas, vai ganhar o certificado, tá? Porque vai dar aí quase 90% de presença, ok? Então, dos 7 dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, você pode perder no máximo 2, ok? E vai perder, porque não vai ficar gravado, gente, tá? Então é isso. Programem-se aí, conversa na escola. Às vezes dá para mudar o horário do HTP e todo mundo pode participar, ok? Então, todo esse conteúdo que a gente vai falar aqui, muitas coisas a gente vai utilizar nesse momento e outras coisas a gente vai utilizar quando retornar, tá? Inclusive, na Maratona Educação na Prática, a gente não vai ficar só nas informações dos temas de agora, do que a gente está precisando agora. A gente vai focar em várias coisas que a gente precisa ir agregando conhecimento para poder praticar, colocar em prática, fazer quando retornar às aulas, quando retornar na escola, tá? Então, é isso que eu queria deixar claro, que a gente não pode só pensar agora. A gente tem também que já ir pensando lá na frente. Pô, eu vou retornar às aulas, eu sei isso, eu sei aquilo. Então, a gente tem que ir aproveitando esse tempo para se programar lá na frente também, tá? Então, vamos lá. Uma das maiores dificuldades ou dúvidas ou perguntas que vocês enviam para mim é com relação à BNCC, tá? E sobre a BNCC, é exatamente o ponto de adequar a BNCC ao seu trabalho e adequar o seu trabalho à BNCC, né? Porque o que acontece com relação à BNCC? A gente sabe que a gente não precisa mudar tudo. Quem chegou agora, tem gente que tá falando, perdi o início, tô triste, acabei de chegar. Fiquem tranquilas, eu falei só da maratona Educação na Prática, que começa segunda, no final eu falo mais um pouquinho, tá? O conteúdo a gente tá começando agora. Então, a gente precisa não só adequar o nosso trabalho à BNCC, mas também entender a BNCC e adequar o nosso trabalho. Antes da BNCC, a gente já trabalhava com os bebês, a gente já trabalhava com as crianças bem pequenas. A gente já tinha uma rotina, um entendimento sobre as necessidades das crianças, uma forma de desenvolver atividades. A gente já fazia tudo isso antes da BNCC. Tudo isso mudou? Não mudou. Algumas coisas a gente precisa refletir, readaptar, reorganizar, tá? Então, é uma via de mão dupla. A gente tem que adequar o nosso trabalho à BNCC e, ao mesmo tempo, a gente tem que adequar a BNCC
ao nosso trabalho. E como que a gente faz isso, tá? Vamos começar adequando o nosso trabalho à BNCC. Então, as principais questões da BNCC são os campos de experiência, né? Os 5 campos de experiência, os 6 direitos de aprendizagem e o que fica muito claro que é a questão da criança protagonista, da criança ter a iniciativa, ser o protagonista mesmo do seu próprio desenvolvimento. Então, da gente levar em consideração os quereres das crianças, né? O que elas querem, o que elas estão buscando, quais são as curiosidades. Então, levar tudo isso em consideração, tá? Então, são os 3 principais pontos da BNCC. Os campos de experiência, os direitos de aprendizagem e também o protagonismo infantil, tá? Então, se você já trabalhava nessa linha, se você já via a criança como protagonista do processo, se você já respeitava aqueles direitos da criança que a gente não tinha aquilo definido como direitos de aprendizagem, mas eram coisas que já eram do nosso dia a dia, né? Explorar, brincar, participar, que são aqueles 6 direitos, a gente já utilizava. E os campos de experiência também, mudou a nomenclatura, mudou a forma de escrever algumas coisas, mas a essência do trabalho, para quem já trabalhava nessa linha, não mudou. Então, adequar o seu trabalho na BNCC ou a BNCC é realmente entender isso, né? Entender se você já garantia esses direitos, se você já via a criança como protagonista, é entender esse processo. Agora, e o contrário? Como é que eu faço para adequar, trazer a BNCC para dentro das minhas atividades, né? Como é que eu faço para trabalhar determinado campo de experiência ou trabalhar determinado objetivo? Olhando para o que a gente já tem de informações, de atividades, o que a gente já faz, né? Se você entrar lá tanto no Instagram como no Facebook Bebê Ativo e começar a rodar a página lá, o feed, você vai achar um monte de atividade. Então, cada uma daquelas atividades, elas vão atender muitas vezes, vários campos de experiência. Às vezes um campo, às vezes 2, às vezes 3, dependendo da atividade, né? E vários objetivos. Então, é só a gente olhar para as atividades que a gente tem, olhar para a BNCC e falar, olha, nessa atividade eu vou fazer isso. Sei lá, eu vou trabalhar com cores, eu vou trabalhar com formas. Ah, legal. Então, aonde que isso entra na BNCC? Deixa eu ver aqui, aonde na BNCC fala sobre cores e formas. Aí, já vou encontrar, por exemplo, um campo de experiência lá, traços, sons, cores, formas, né? Aí, opa, legal, tem um campo de experiência aqui sobre isso. Agora, especificamente essa atividade, eu vou desenvolver ela assim, assim, assim. Aonde vai entrar? Em qual desses objetivos? E aí eu vou lendo a BNCC, eu vou lendo aqueles objetivos e vou olhando para a minha atividade e vendo se aquilo encaixa, aonde encaixa, tá? Então, é muito mais fácil do que a maioria dos professores pensam que é. É só uma questão de você entender o que você vai fazer e procurar onde aquilo que você vai fazer está dentro da BNCC. É basicamente isso, porque na real a gente já faz tudo isso, né? Agora, uma coisa que é importante deixar claro é que muitas vezes eu falo para vocês quais são os campos de experiência que determinada atividade trabalha. Coloco até aquele código da BNCC. E eu não gosto muito de fazer isso, não, e eu vou explicar o porquê. O fato daquela atividade, Vivian, olho uma atividade. Então, vamos supor, sei lá, eu pego uma atividade aqui, ó, de empilhar coisas, tá? Sei lá, empilhar caixa, empilhar blocos, empilhar o que for. E eu olho para essa atividade e eu falo assim, essa atividade de empilhar, eu vou trabalhar aí coordenação motora. O meu foco vai ser em coordenação motora. Beleza. Uma outra professora pode olhar para a atividade e falar, empilhar, eu vou trabalhar o conceito de maior e menor. Porque se a criança colocar os maiores por baixo e os menores por cima, a chance da torre cair é menor, né? Aumenta a sustentação ali na base. Então, eu vou trabalhar esse conceito do maior e menor. Olha, caiu, como que você faz para não cair? Se a criança colocar um muito grande em cima de um pequenininho, sei lá, uma caixa de
uma caixa de leite em cima de uma caixinha de pasta de dente, vai cair na hora, não vai sustentar. E aí a gente vai trabalhando esse conceito. Olha, caiu, por que será que caiu? E aí a gente mostra qual é maior, qual é menor. Será que se você fizer o contrário, o que você pode fazer de diferente? É outra abordagem completamente diferente. E a atividade pode ser a mesma. Então, por isso que eu falo que a mesma atividade, ela serve para vários objetivos. Então, quando eu falo para você, olha, essa atividade atende esse objetivo, eu estou limitando o seu trabalho. Porque eu não estou te dando a oportunidade de ver essa atividade de outras formas. Entende? Por isso que eu não gosto muito de colocar direto o código da BNCC na atividade. Para não limitar, para não engessar o trabalho do professor. Além disso, o fato daquela atividade... Realmente, se eu trabalhar ali alguma coisa de empilhar, eu vou trabalhar coordenação motora. Beleza. Mas... dependendo do objetivo que eu coloque, não é tão óbvio assim. Eu não vou conseguir chegar naquele objetivo só porque aquela atividade representa aquele objetivo. Vai depender, muitas vezes, da atuação do professor. De como o professor vai conduzir. Se ele vai dar respostas prontas, se ele vai instigar a criança a descobrir sozinha, a forma como ele vai falar, a forma como ele vai apresentar o material, tudo isso pode modificar no que a gente está trabalhando na atividade. E aí, eu não atendi aquele código da BNCC, eu não atendi aquele objetivo, eu atendi um outro. E aí ficou errado. Aí a pessoa vai olhar e vai falar assim, puxa, Vivian, você falou que atendi isso aqui, e eu fiz, e a minha coordenadora falou que estava errado, que não atendeu. E isso vai acontecer, se a gente não se ligar que o objetivo ele não está diretamente ligado com a atividade só. Ele está diretamente ligado com a forma que essa atividade vai se desenvolver também. Isso é muito importante. Se não fosse assim, gente, a gente poderia colocar, por exemplo, robô para dar aula para as crianças. Era só a gente programar lá no robô, olha, manda a criança empilhar a caixa. Empilhar caixa é igual ao objetivo tal da BNCC. E não é, porque depende do olhar do professor. Depende de para onde essa criança está indo, como essa criança está mexendo nessas caixas, quais são as curiosidades dela, quais são os desafios que ela está enfrentando. E os desafios de uma criança são diferentes dos desafios de outra criança, porque cada criança é individual, é única. Posso colocar vários códigos na mesma atividade? Desde que você consiga dar a oportunidade de alcançar esses objetivos para a criança na prática, você pode, né? O que a gente não pode é colocar uma coisa que na prática não vai funcionar. E às vezes acontece, você coloca um objetivo lá, eu vou fazer essa atividade para atingir esse objetivo. Chega na hora, dá errado, a criança pensa em outra coisa. Sei lá, você coloca bambolês na sala. Você coloca bambolês lá no chão da sala e aí você fala assim, olha, então hoje eu vou trabalhar essa noção espacial, essa organização espacial. Eu vou falar para as crianças que esse bambolê é um lago. E aí eles não podem cair na água. Eles têm que desviar, seja engatinhando, seja andando, seja saltando, correndo, não importa. Então, eles têm que andar em volta dos bambolês, engatinhar, o que for, em volta dos bambolês, e eles não podem entrar no bambolê, porque é uma água, vai cair num rio, o rio tá gelado, sei lá, você vai inventar lá a brincadeira. Então, você tá pensando o quê? Você vai trabalhar noção espacial, organização espaço-temporal, as crianças não vão se trombar, elas vão ter que observar. Ele tá vindo, eu tenho que esperar ele passar, senão eu trombo com o amigo. Então, eu vou trabalhar isso aí. Beleza. Aí você colocou lá os bambolês no chão, tal, deu o horário, as crianças entraram. O que aconteceu? Eles foram direto dentro do bambolê. Os que já andam começaram a pular de dentro para fora. Você vai falar para a criança, não, para tudo. Não foi isso que eu programei, eu vou explicar a brincadeira. Não, claro que não. Você vai continuar. Ei, e agora? O que a gente pode fazer? Que legal! E tá. Você vai dar andamento. E aí, você ia trabalhar a noção espacial, organização espaço-temporal, você já mudou para trabalhar, por exemplo, o conceito dentro e fora.
Vejam, esse é o protagonismo da criança. A gente prepara, claro que a gente prepara. A gente prepara. Mas se na hora a criança vê aquilo com outros olhos e a criança quer brincar de forma diferente, ela que manda. No sentido de que o ensino tem que vir dela. Você concorda comigo que se você ligou o seu celular ou o seu computador e está assistindo a minha live porque você quis, você viu lá o meu post 11h30 da manhã, toda quinta-feira às 11h30 eu coloco o tema da live, tá? Então fiquem ligadas. E aí você viu lá, 11h30, saiu o tema da live, você falou, nossa, hoje eu quero participar, não vou perder esse tema, eu quero ver. É uma situação. Agora, vamos supor que a sua coordenadora te ligou e falou, olha, hoje você tem que assistir uma live tal, no horário tal. E você olha lá e fala, putz, eu não queria ver isso aí. E a coordenadora fala, não tem opção, você tem que ver, faz parte do trabalho, eu vou exigir relatório, sei lá. Qual é a diferença de aprendizado da pessoa que estiver aqui obrigada com a pessoa que quis estar aqui, escolheu estar aqui, se interessou por estar aqui? É totalmente diferente. Totalmente diferente. É exatamente o que acontece com a criança. A gente não pode querer que a criança faça aquilo que a gente quer. A criança tem que aprender em cima da curiosidade dela, em cima da experiência dela, em cima de como ela vê os materiais, os espaços, as pessoas, tá? E aí, então meu trabalho vai ficar perdido. Porque eu coloquei lá no meu semanário que eu ia trabalhar, nesse exemplo que eu dei, que eu ia trabalhar a organização espacial e eu não trabalhei isso. Não tem problema. Por isso que o nosso semanário não pode ser semanário, planejamento, plano de aula, tá? Chamem como quiser. Por isso que não pode ser engessado, tem que ser revisitado. Por isso que a gente tem que voltar lá depois da aula, quando a gente for anotar as nossas observações de como foi a aula, do que as crianças fizeram e tudo mais, e colocar, escrever, falar, olha, foi por um outro caminho e os objetivos foram tais, acabou. E tá tudo certo. Se você pegar um semanário, um plano de aula, um planejamento, e a pessoa falar para você, e você falar assim, nossa, mas não tem nenhuma rasura, você não mudou nada, você colocou... Rasura não que tem que estar feio, eu falo no sentido de retificar o que foi proposto inicialmente, tá? Você não mudou nada, não. Meu planejamento deu tudo certo, todas as aulas foram realizadas. Gente, se isso acontecer, ou é mentira da pessoa, ou a pessoa está completamente perdida. Porque é impossível você planejar tudo e as crianças chegarem na hora a pensar exatamente como você pensou. Isso não acontece. E que bom que isso não acontece, porque isso dá oportunidade das crianças criarem. E olha que assassinato com a criatividade infantil, se a gente falar para a criança que ela não pode brincar daquele jeito porque tem um outro jeito. É um assassinato na criatividade da criança. Deixa ela criar. E a gente aprende tanto. Quantas atividades eu tenho hoje que não fui eu que desenvolvi, que foram as crianças, ou uma ou mais, porque eu apresentei um material, eu coloquei lá uma proposta, e a criança foi e fez totalmente diferente do que eu imaginava, e eu, nossa, como eu não pensei nisso antes. E aí, nos próximos anos, nos próximos meses, passei a fazer também daquela forma, para dar mais oportunidade, para dar mais vivência, experiência para a criança de forma diferente, aumentar o repertório da criança, tá? Então é isso. Fiquem abertas para as propostas e possibilidades. E pensando nesse momento que a gente está vivenciando, de estar sempre enviando os materiais para casa, sugestões e tudo mais, é preciso falar isso para a família. É muito importante falar isso para a família, tá? Lembrem-se de falar. Por quê? A família pode pensar, não, a criança vai fazer do jeito dela, a família, não, ai, não foi assim que a professora pediu, ai, vamos arrumar. Chama o pai da criança, ou o pai chama a mãe e fala, vem aqui, me ajuda, tá dando tudo errado, tá? E por que eles vão pensar assim? Porque eles não são profissionais da área. Se a gente tem profissionais da área, né, profissionais da educação, que ainda cometem
esse erro, gente, eu vou chamar de erro porque é um erro, tá? Vai totalmente contra a BNCC, vai totalmente contra aos interesses da criança e o que ela precisa. Então, eu vou chamar de erro, tá? Eles vão achar que eles estão cometendo um erro porque eles não têm esse conhecimento. Se tem professores cometendo esse erro, óbvio que vamos ter pais cometendo esse erro. Eles não têm esse conhecimento, eles estão de outra área. Então, lembrem de falar isso para a família. Ó, a proposta é essa, a sugestão é essa, mas mostra o material para a criança, ou o espaço, ou a proposta, e deixa a criança fazer do jeito dela, deixa ela experimentar, deixa ela ter as ideias dela, porque isso é legal. E isso a gente tem que fazer em todas as atividades, tá? Vamos supor que a gente vai fazer uma atividade cama de gato. Sabe aquela atividade cama de gato? Eu vou pegar um negócio aqui para representar que eu não tenho atividade aqui. Vamos supor que aqui é um cesto, aí tem aqueles elástico, linha, o que for aqui, tá? Por cima. E aí a criança tem que tentar pegar o que tá dentro, né? Cama de gato. Quem não conhece é só procurar lá no meu feed que tem essa atividade postada. Aí a atividade é essa, tá? Beleza. Aí, ao invés da criança olhar o que tem lá, sentir curiosidade e começar a tirar, que é aquilo que a gente iria propor, a criança, de repente, pode ver brinquedos fora e querer colocar lá dentro, fazer o contrário. Essa é uma possibilidade. Outra coisa, a ideia é tirar o brinquedo, tá? Na brincadeira cama de gato, a ideia é a criança tentar tirar o brinquedo. Mas eu preciso falar isso para a criança logo de cara? Não, eu nem devo fazer isso. Primeiro eu pego aquela oportunidade, coloco para a criança, olha fulana, bebê, criança que não fala ainda, qualquer idade. Olha que legal que a Pro trouxe hoje, o que será isso? O que a gente vai fazer? Olha que legal, o que tem aí dentro? E vai falando, deixa a criança olhar, procurar, espera para ver o que ela vai fazer. Se ela não chegar na sua proposta, você até pode sugerir. Agora tenta pegar o sapinho que tá aí dentro para Pro, coloca ele aqui na minha mão. Você até pode sugerir, mas primeiro deixa a criança mostrar alguma coisa. Deixa ela explorar, deixa ela ver como é, deixa ela descobrir possibilidades por si só, tá? Então isso é fundamental. Gente, para encerrar o tema da BNCC agora, né? Porque esse tema não vai ser encerrado. Na Maratona Educação, na prática, eu vou falar sobre BNCC. Vai ter um dia só sobre BNCC. E amanhã, às 5h30 da tarde, tem um vídeo, vai sair um vídeo lá no meu canal do YouTube. Aliás, quem não tá inscrito lá no canal do YouTube, se inscreve lá, tá? Porque agora, a partir do mês de maio, aqui em diante, eu comecei a postar 3 vídeos por semana. Então, segunda, quarta e sexta tem vídeo lá. Já tem um mês que eu tô fazendo isso. Eu vou postar toda segunda, quarta e sexta um vídeo em cada um desses dias aí, tá? Toda segunda, quarta e sexta, às 17h30, lá no YouTube Bebê Ativo. Quem não segue lá o canal, segue. E amanhã, às 5h30, vai sair um vídeo sobre os códigos da BNCC, que vocês me pediram muito, tá? Choveu aí essa pergunta esses dias que eu fiz um post sobre BNCC, o pessoal querendo entender os códigos, então eu fiz um vídeo e coloquei lá, vai sair amanhã, 5h30, tá? No canal do YouTube Bebê Ativo. E a gente vai falar mais sobre BNCC na Maratona Educação na Prática. Muito bom, tô vendo aqui que vocês estão adorando, muito bom, obrigada, verdade vive, é isso mesmo. O importante é instigar a curiosidade da criança, com certeza. Vivian, você é maravilhosa, muito obrigada, vocês que são. Vamos lá. O que mais que a gente recebe aqui de pedidos de vocês? Sobre a questão do avaliar e do feedback da criança, tá? Tem muitas professoras que falam, eu tenho dificuldade de avaliar no berçário, porque a criança não fala o que ela está sentindo, eu não consigo entender o que ela está aprendendo, a criança não se comunica, e eu acho difícil, tá? Recebo muito isso.
Antes de falar como fazer exatamente, eu quero falar uma coisa para vocês. Gente, é o seguinte. Ah, que legal! A Jani tá falando, nossa, quantas novidades, que show! Viu só? Canal YouTube com 3 vídeos na semana, maratona de uma semana inteira, com certificado, com sorteio, com conteúdo. Eu tô arrasando nessa quarentena, hein, gente? A gente tá em casa, mas não tá parado, hein? É isso aí, valeu, Geni. Então, antes de eu falar da avaliação em si, como fazer, que vai também, a gente vai ter aula sobre isso na maratona, o que eu queria falar para vocês, trabalhar no berçário não deveria ser, eu sei que em muitas escolas tá? Mas isso é errado, isso é errado, não deveria ser uma obrigação mediante a escolha da coordenação, da direção ou da Secretaria de Educação, tá? E eu sei que isso acontece na educação. Na educação particular acontece porque normalmente é a coordenação ou os donos da escola que escolhem qual professor vai trabalhar em qual sala. E na educação pública, muitas vezes acontece porque tem aquela coisa de atribuição de aula, e aí sobrou aquilo para mim, sobrou aquilo para o outro e tal. E aí, gente, o que é complicado nisso daí? Vocês concordam comigo que uma professora, ela escolheu ser professora. Ela, de repente, fez pedagogia ou ainda não, enfim. Mas ela escolheu ser professora e isso não quer dizer que ela seja ótima. Vou pegar os dois extremos, tá? Tanto com o berçário como com o quinto ano. Concordam comigo? Uma pessoa que tem competência e habilidade e que gosta de trabalhar com berçário, não necessariamente tem competência e habilidade e vai gostar de trabalhar com o quinto ano. E apesar da pedagogia dar toda essa gama aí de trabalho para o professor, né? Você se formou em pedagogia, você pode trabalhar desde o berçário até o quinto ano. Apesar de poder, por lei, né? Por certificado, por chancela, isso não é legal. Isso não é legal para a pessoa, não é legal para as crianças, não é legal para a educação do nosso país, não é legal para nada. Por quê? Como é que uma pessoa vai trabalhar, gente, naquilo que ela não gosta ou naquilo que ela não tem competência e habilidade? Então, a escola chegar e definir, não, você vai no quinto ano, você vai no infantil 1, você vai no berçário. Isso é muito desumano. Desumano com o professor, desumano com as crianças e desumano com a educação do nosso país. Que poderia ter um professor muito mais empolgado, com uma qualidade de trabalho muito maior do que ele vai apresentar. Porque ninguém consegue fazer um trabalho incrível trabalhando naquilo que não tem paixão, naquilo que não tem habilidade, que não tem competência. Tá? Então, esse é o primeiro ponto da avaliação. Se você acha que as crianças não se comunicam no berçário, tá? Ou é só uma falta de você entender, aprender como é essa comunicação, ou você não tem muita ligação com bebês. Porque eu vou dizer para vocês, os bebês, tá? A turma de berçário, tanto B1 como B2, a gente fala B1 crianças de 0 a 1 e B2 crianças de 1 a 2, tá? Mas isso também varia aí de estado para estado. Mas eu vou falar para vocês que as crianças do berçário, elas se comunicam, as crianças de 0 a 3, de uma maneira geral, se comunicam muito mais do que as crianças do quinto ano, por exemplo. Aí você vai falar, Vivian, para de brincadeira, meu. As crianças do quinto ano vêm na nossa mesa, pergunta, avisa quem bateu, avisa quem chutou, avisa quem não fez lição. Tá bom, gente. Só que eles falam coisas, muitas vezes, superficiais. Mas às vezes eles deixam de fazer uma pergunta porque eles estão com vergonha, deixam de fazer uma pergunta porque eles estão com medo, uma série de coisas. O berçário não. As crianças são tão ingênuas, genuínas e estão tão começando que elas representam tudo pra gente. Elas demonstram tudo. Elas só não falam ainda, não verbalizam essa comunicação. Mas elas demonstram tudo.
Então, se você trabalha no berçário e você não está enxergando isso, tem duas opções. Ou você não está enxergando isso porque você não teve oportunidade de aprender, você ainda não tinha participado dessa live, ninguém te falou ainda o que eu estou te falando agora, que é só uma questão de você refletir e observar todos os indícios da criança, todas as comunicações que ela te apresenta de diversas formas, tá? Ou é porque você não tem ligação com essa faixa etária, tá? E tá tudo bem. A professora que trabalha no 5º ano, ela é ótima, ela tá certa. Ela não é melhor ou pior do que eu, que amo crianças de 0 a 3. Porque cada um tem que trabalhar naquilo que tem paixão, que tem competência, que tem habilidade, tá? Então, isso eu queria deixar muito claro. E essa coisa de falar que... a gente ouve falar, né, que... Algumas coordenadoras falam que vão trocar, coordenadora, diretor, dono de escola, o que for, fala que vai trocar o professor de sala porque ele tá muito, como que é que o pessoal fala? O trabalho tá muito parado, tá muito monótono, enjoou, então vai trocar. Gente, veja bem, quando você decide, né, trabalhar com aquilo, se tornar especialista naquilo, você tem primeiro que sentir se você tem paixão naquilo. Se você tem, isso não vai enjoar nunca. Isso não vai enjoar nunca. Por quê? Porque é o que você ama, é o que te motiva, é o que você tem paixão. Você vai cada vez buscar mais conhecimento e querer aprender cada vez mais, né? Se fosse assim, acomodado, olha que legal que a Eliane falou, é verdade. Tem gente que fala, eu vou mudar o professor de sala porque ele tá acomodado. Que acomodado, gente, que acomodado. Tem professor que faz um trabalho incrível, aí a dona da escola, a coordenadora, sei lá, fica com raiva e fala, vou trocar ele de sala ano que vem, só para ele ter que pesquisar tudo de novo. Da sala tal ele não tem material nenhum. Que coisa mesquinha, que coisa medíocre, que coisa pobre. Que vergonha de uma pessoa dessa. Isso é horrível, tá? Então... tomem bastante cuidado com isso. Por que vocês acham que em todas as áreas as pessoas se especializam? Se a pessoa faz medicina, ela se especializa. Quem aqui, sei lá, o filho caiu e quebrou o braço? Você vai levar no geriatra? Você vai levar no gastro? Você vai levar no dermatologista? Não, você vai querer ir no ortopedista. Porque ele é o especialista em ossos e ele que vai fazer o melhor tratamento, ele é especialista naquilo. O advogado é a mesma coisa, a pessoa fez direito. Aí tem o advogado que fala, não, eu vou trabalhar com direito civil, eu vou trabalhar criminal, eu vou trabalhar, sei lá. Você vai procurar quem? Estão te acusando de um crime. Você vai procurar o advogado que trabalha lá com direito de família, que é pensão alimentícia, separação. Não, você vai procurar o cara que trabalha com a criminal. Por quê? Porque ele é o especialista. É a mesma coisa na escola. Como que eu posso estar esse ano no berçário, o ano que vem no 1º ano, no outro ano eu vou trabalhar com a turma de 3 anos? Como isso, gente? Isso não existe. Isso não existe. Está errado, está muito errado. Está muito errado. E não tem nada de acomodado. Você concorda que se eu trabalhar um ano no berçário, esse ano eu vou trabalhar com crianças de 1 ano. No ano que vem eu vou trabalhar com crianças de 3 anos. No outro ano eu vou trabalhar com crianças de, sei lá, 8 anos. Eu vou pegar faixas totalmente diferentes da BNCC, objetivos diferentes, necessidades diferentes, tudo diferente. Você concorda que eu vou fazer um trabalho? Se eu tô começando agora, meu 1º ano como professora, eu vou fazer um trabalho iniciante aqui, iniciante aqui, iniciante aqui. Eu vou ficar 3 anos trabalhando como iniciante. Se eu ficasse só no berçário, ou só com as crianças de 3, ou só com as crianças de 8, eu ia fazer um trabalho iniciante no 1º ano. No 2º ano, eu ia fazer um trabalho já muito importante. No 3º ano eu já tô especialista. Claro, se eu estudei, se eu fiz realmente um trabalho
engajada, esforçada, estudando, vendo, revendo, planejando, buscando, né? Se eu me empenhei. No terceiro ano, eu já estou especialista naquilo. Tá? E as pessoas não dão oportunidade do professor se especializar. E nós, professores, precisamos falar isso. A gente precisa falar isso na escola. A gente precisa falar isso na Secretaria de Educação do nosso município. A gente precisa postar isso na nossa rede social. Porque professor não é ioiô, não, que hoje tá aqui, amanhã tá lá. Pega o médico ortopedista e fala para ele, olha, doutor, hoje o senhor vai trabalhar lá sei lá, no setor de queimados, porque o dermatologista faltou. Ele não vai. Ele não vai, gente. Ele vai falar, não, mas o que é isso? Mas eu não sei, eu não sou especialista nessa área. Ah, mas o senhor não é médico? Sim, eu sou médico, mas eu sou ortopedista. Eu trabalho com ossos, com articulações. E o professor fica sendo jogado que nem ping-pong. Isso também faz parte da desvalorização do professor, tá? Dito isso, né, a gente já tá avançando aqui no horário e eu quero responder mais 2 assuntos. Dito isso, como que eu vou fazer para avaliar as crianças no berçário, já que elas não me dão nenhum retorno direto, elas não me falam. Então eu vou observar todas as ações e reações de todas as crianças individualmente. Vivian, eu tenho 30, eu tenho 50, isso é impossível. Faz o melhor que você pode com aquilo que você tem. Registra todos os seus problemas e dificuldades e encaminha para a direção da escola. Encaminha para a gestão do seu município, se você trabalhar no municipal, Secretaria de Educação, prefeito, comunica, tá? Um trabalho mal feito, entre aspas, porque eu não tenho condições, eu sei que não ficou bom, mas eu fiz o máximo que eu podia dentro das minhas condições. É maravilhoso, desde que você leve isso adiante. Que você fale. Ah, Vivian, mas não vai adiantar. Não pense no problema do outro. Faça o que você tem controle, faça a sua parte. Coloca um relatório, faz o seu relatório, leva na direção, na coordenação, na Secretaria de Educação, em todo mundo, na secretária de Educação, na dirigente regional, em todo mundo, no sindicato, em todo lugar que você puder. Mostra, fala, eu fiz, tá aqui, mas tá errado, tá ruim, porque tem muita criança, porque não tem isso, porque não tem aquilo. Relata, informa. Eu fiz, eu trabalhei, eu fiz o melhor que eu pude, mas ainda não ficou como tem que ser. Eu tô aqui pelo direito das crianças e eu tô aqui pelo meu direito de ter melhores condições de trabalho, tá? Então é isso. Tem que falar isso, tem que fazer isso. Então você vai observar as crianças, né? Observar como elas reagem, como elas agem, o desenvolvimento delas, o que ela já aprendeu, o que está em construção, que no berçário sempre tá tudo em construção, mas tem muitas coisas que eles vão adquirindo, vão evoluindo, né? A fase que mais eles se desenvolvem mais rápido, né? É nessa fase aí de 0 a 3. Então a gente vai fazer toda essa observação. Para ajudar nessa observação, a gente tem que ter parâmetros iniciais. O que eu vou observar? Então, você vai observar o desenvolvimento da criança na parte motora. Então, poxa, mais ou menos com quanto tempo a criança vai sentar? Mais ou menos com quanto tempo a criança vai engatinhar? Quantos blocos a criança vai empilhar? Quantas palavras a criança vai falar? Então, a gente tem esses parâmetros, tá? E aí, em cima desses parâmetros, eu vou observar cada criança individualmente. E relatar como é o desenvolvimento da criança. O que ela faz, o que ela gosta, como ela se comporta, seja no berçário, seja na creche, seja no SEI, seja na escola privada, né? Aí eu vou fazer todo esse relatório. Sempre baseado nos meus objetivos, nas minhas anotações das aulas e na observação que eu fiz da criança. Tá? Basicamente é isso. Eu sei que na prática não é tão básico assim, tá? Mas a semana que vem, na Maratona Educação na Prática, a gente vai se aprofundar mais. Porque hoje eu tirei para responder aí as maiores perguntas e são perguntas que dão aulas
enormes, né? Só sobre... Eu tenho um curso, por exemplo, um curso online, que é o ABC, que é avaliação de berçário e creche, né? Berçário, creche, SEI. E só tem um curso inteiro que fala só sobre avaliação, porque é um tema demorado mesmo, é um tema que requer muita atenção, que requer muitas formas de se fazer, muitas formas de se avaliar. Tem relatório, tem ficha, tem portfólio, tem muita coisa para fazer na avaliação. Não é tão rápido assim, mas eu tô dando um compilado geral aí para vocês, ok? Obrigada, Pati! Ô, gente, vocês estão me elogiando muito hoje, hein? O que tá acontecendo, hein? Só por causa da maratona, né? Ah, tô entendendo vocês. Entendi tudo. Show. Que mais? Para finalizar, tá? A gente tem poucos minutos aqui. Para finalizar, o tema campeão, né? Que são as atividades. Vive, eu preciso de atividade. Vive, ideia de atividade. Atividade, atividade, atividade. Olha só, gente. Sobre atividade, eu trouxe uma reflexão para a gente fazer hoje, tá? Sobre as atividades. Qual é a reflexão? Toda hora vocês falam, ai, eu preciso de atividade nova, eu preciso de mais atividade, eu preciso de mais atividade. E o que acontece? O que acontece? Primeiro que a gente tem que lembrar que de uma atividade, muitas vezes eu tiro outras 2, 3 ideias, tá? Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto é, a mesma atividade eu preciso repetir várias vezes no mesmo ano. Isso falando das crianças de 0 a 3, tá? Por quê? Porque eles vão se desenvolver muito nessa fase. E a atividade que eu fiz no começo do ano, se eu refizer essa atividade no final do ano, ela vai ter outro resultado. As crianças vão ver de outra forma. Eles já vão ter aprendido, se desenvolvido muito mais. Vai ser tudo diferente, tá? E toda vez que a criança faz uma atividade, ela aprende coisa nova. Por que vocês acham que a criança gosta das mesmas coisas? Vocês sabem, tá? Tanto quanto eu, que quando a gente canta uma musiquinha na escola, no outro dia você quer cantar outra música, as crianças não querem. Elas querem aquela de novo. Sei lá, você cantou a música do sapo. Aí eles ficam do sapo, a do sapo. Vamos cantar outra? A do sapo, a do sapo. Aí tem gente que fala, mas a gente já cantou, gente, todo dia essa música. Cada vez que a criança ouve a música, cada vez que a criança tem uma experiência, uma vivência, faz uma atividade, ela aprende coisa nova, tá? Eles são muito pequenos. Um mês, uma semana, é muita diferença no desenvolvimento deles. A gente vê, com os pequenininhos, fica muito nítido, né? Se você pegar um bebê de 4 meses e um bebê de 6 meses, fica muito nítido a diferença. Mas até 3 anos isso acontece, não é só nos bebezinhos recém-nascidos e antes de um aninho, não. Acontece em todos até 3 anos. Eles vão aprendendo e se desenvolvendo muito. Então, por isso, a gente precisa repetir as atividades, tá? Mais de uma vez, normalmente 3 ou 4 vezes, tá? A gente repete a mesma atividade durante o ano no berçário. Normalmente, no mínimo, 3 ou 4 vezes. Tá? Porque eles precisam de muita repetição para conseguir aprender cada vez uma coisa nova, tá? Então, com relação às atividades, primeiro é repetir as atividades, né? Muitas vezes, igual a gente falou aqui. E tirar de uma atividade outras possibilidades, tá? Então, por exemplo, igual a gente deu o exemplo da cama de gato. Tirar o brinquedo da cama de gato é o óbvio, né? É atividade de cama de gato, é isso. Mas e colocar de volta? Não pode ser também? E, de repente, a criança montar a cama de gato? E, de repente, mudar os objetos? Então, tudo isso são novas possibilidades que a gente vai estar criando a todo momento. Então, de uma atividade, tirar várias e repetir a mesma atividade várias vezes durante o ano, tá? Lembrem-se disso.
Pensando nisso, eu fiz uma conta aqui. A conta é o seguinte, até anotei aqui, ó, no meu caderninho. Vamos imaginar que a gente tem 200 dias letivos, tá? 200 dias letivos. Às vezes passa um pouco no berçário, porque tem escola que não tira férias, ou creche, ou sei, enfim. Mas, em média, vamos colocar aí 200 dias letivos. Desses 200 dias, vamos supor que você vai fazer 2 atividades por dia, tá? Vamos supor que você vai fazer 2 atividades por dia. Até porque, quando eu falo atividades, eu falo essas atividades que são diretamente dirigidas para criança, assim, você vai fazer cama de gato, eu vou fazer empilhar caixa, quando você elabora mesmo a atividade, tá? Vamos supor que você vai fazer 2, porque além disso, tem quando você vai brincar no espaço aberto, tem o momento de música ou de contação de história, tem todo o momento da ação assistencialista, do cuidar, que você também vai estar usando para ensinar e para desenvolver vários objetivos da BNCC durante o cuidar. Então, tem muita coisa envolvida. Vamos supor que você vai fazer dessas atividades que a gente prepara, elabora mesmo, bem direcionada, vamos supor que você vai fazer 2 por dia, tá? Então, se são 200 dias letivos, você vai fazer 2 atividades por dia. É um total de 400 atividades que você vai precisar no ano. Se você for repetir no mínimo, tá? Que isso daí é o mínimo. Se você for repetir a mesma atividade 3 vezes no ano, que é o mínimo, você vai precisar de 133 atividades em um ano. E no ano seguinte, as mesmas 133. Vivian, mas eu já fiz o ano passado. Ok, você fez com seus alunos do ano passado. E os alunos desse ano? E aí tem professor que fala assim, ai, mas essa atividade tá batida. Ah, essa atividade eu já cansei de fazer. Gente, pra você tá batida, você tá acostumada. Mas a criança tá começando agora. Para ela é tudo novo. E tem gente que fala, ai, eu não vou colocar essa atividade aqui não, porque, nossa, o ano passado eu já fiz essa atividade, se eu colocar de novo, a minha coordenadora vai falar que eu não tenho criatividade. Gente, isso não existe. Isso não existe. É a mesma coisa do professor de matemática, sei lá, acho que é no 7º ano que a gente aprende equação, e ele fala, ah, não, esse ano eu não vou ensinar equação, não. Porque eu já ensinei o ano passado, esse ano eu vou ensinar outra coisa. Como assim? As crianças desse ano vão ficar sem aprender? Tá? Então não faz sentido isso. Esse negócio de atividade batida, atividade velha, atividade que eu já tô cansada, já tô enjoada, isso não existe. Todo ano você tem uma turma nova. Todo ano você pode... Claro, não tô falando para você ficar estagnado, para você não pensar em novas possibilidades, não é isso. Eu só tô dizendo que as atividades que você acha legal, você pode e deve fazer. Tem nada de batido, não tem nada de ultrapassado. A não ser que a atividade seja ruim. Mas aí não é porque ela tá ultrapassada, aí é que ela é ruim, ou não funciona, ou não é adequada para aquela faixa etária. Outros motivos, tá? Então é isso. Observar o que a gente pode fazer de diferente na mesma atividade, que cria-se outras atividades, repetir as mesmas atividades várias vezes durante o ano e fazer as atividades que a gente já sabe que são boas, que funcionam, que dá certo. Não tem que estar querendo inventar moda toda hora só por conta de achar que aquilo tá velho, tá? Então esses são os 3 pontos das atividades. E aí, chegando no final, eu cheguei em um número de 133 atividades, gente. O que são 133 atividades? 133 atividades não é nada. Não é nada. Ó, eu devo ter pelo menos umas 200 atividades postadas aí no Face, no Insta Bebê Ativo. Se você começar a rodar lá o feed até quando começou a página, você vai achar. Tem muito mais de 133. Só no e-book, a faixa etária que vocês mais pedem, que é de 0 a 1 ano, só no meu e-book 95 atividades de estimulação psicomotora tem 95. Então já tem aí, ó, mais da metade, né, do que 2/3 do que precisa para um ano inteiro. É você comprar o e-book e acabou. Você já tem atividade para o ano inteiro. O resto você vai pegando ali que eu vou postando diariamente lá no Face e no Insta. Então, gente,
Analisem essa questão das atividades, tá? Reflitam sobre isso. Será que você precisa mesmo ter novas atividades ou atividades diferentes? Ou será que você precisa melhorar a aplicação prática do que você já tem? Ah, Vivian, mas eu não tenho mesmo, eu não sei. Ou eu tô começando agora. Beleza, é só entrar lá, bbativo.com.br/materiais, adquire um e-book e pega as atividades gratuitas aqui. Acabou. Você não precisa de mais nada. Você não precisa. Reflete em como melhorar a aplicação prática daquilo que você já tem. Ah, eu fui fazer essa atividade aqui, cheguei lá na hora e já fui falando. Quem consegue tirar daqui? Por que eu falei? Eu devia ter deixado eles terem ideia sozinho, pensarem sozinho. Não gostei da minha atuação. Beleza. Você não vai procurar outra atividade. Você vai pegar aquela atividade e vai fazer dali uma semana ou dali um mês e vai fazer de uma forma melhor. Vai pensar antes de fazer. Ah, eu não vou dar respostas prontas, eu vou fazer perguntas, eu vou dar a oportunidade deles pegarem o material, eu não vou responder. Ótimo, é isso que você tem que fazer, tá? Não é pegar 1000 atividades e fazer uma vez cada uma. É pegar 100 atividades, ou 50, ou 180, enfim, e fazer 1000 vezes cada uma. Para você realmente aprender a aplicar uma atividade como deve ser, de acordo com as necessidades da BNCC, de acordo com as necessidades de cada criança. E isso não é fácil por quê? Porque não é só eu treinar na frente do espelho. Eu tenho que ter todo o conhecimento e competência para chegar na hora e conseguir agir de acordo com o que a criança vai falar. É mais ou menos o que a gente faz aqui nas lives. Se eu trago um tema pronto, é relativamente fácil. Eu posso estudar o tema durante o dia, vir aqui à noite falar para vocês. Toda a última quinta do mês, ou eu tenho conhecimento, ou eu não tenho. Porque eu falo, ó, perguntas e respostas. Você pergunta e eu respondo. Eu vou lendo a pergunta aqui e vou respondendo. Não adianta eu ter o conhecimento teórico lá, ter livro, ter BNCC. Se ele não tiver aqui, eu não vou saber responder. E é a mesma coisa, você tem que treinar, porque cada bebê é um bebê, cada bebê vai reagir de uma forma. E você vai ter que estar preparada para poder lidar com cada bebê dentro da sua individualidade. Bebês e crianças bem pequenas, tá? Gente, então, sobre atividades, era isso que eu queria deixar bastante claro para vocês. Reflitam sobre esses pontos que eu coloquei aqui. Assistam de novo a live. Eu vou deixar gravada. Assistam de novo quem precisar. A gente falou sobre a BNCC, a gente falou sobre atividade e a gente falou sobre avaliação, tá? Bem resumidamente, só dando umas pinceladas para vocês refletirem. E a semana que vem, a gente tem a nossa Maratona Educação na Prática. Maratona Educação na Prática, uma aula por dia, todos os dias, de segunda a domingo, 8 a 14 de junho. Vai ser no Instagram, só no Instagram, todos os dias às 19 horas, ok? Para você não perder nenhuma informação, para você participar dos sorteios, para você receber o seu certificado, para você conseguir não perder nada, você precisa assistir os meus stories todo dia, ou estar no meu canal do Telegram. O link para entrar no canal do Telegram tá na bio aqui do Instagram, tá? Uma dessas duas, ou assistir o Stories todo dia, ou estar lá no Telegram. Eu sugiro que vocês entrem no canal do Telegram, porque aqui no Instagram, o Stories deu 24 horas, ele sumiu. Lá no canal eu vou postando, para quem não conhece, é igual ao WhatsApp, é só baixar o aplicativo e as mensagens vão ficando lá, você não perde, ok? Mas fica a critério de vocês. Beleza? Então, semana que vem, Maratona Educação na Prática. Gente, chamem os amigos, avisa, entra lá no post, compartilha, chama todo mundo que trabalha com criança de 0 a 3 anos, porque vai ser incrível. Eu preparei assim, ainda estou preparando e preparei materiais assim muito bacanas para vocês. Muita coisa boa, muita coisa na prática que eu tenho certeza que vocês vão amar. Beleza? Um beijo para vocês, um excelente final de semana. Fiquem com Deus, fiquem em casa, cuidem-se. E eu vejo vocês segunda-feira, às 19 horas, na Maratona Educação na Prática.
Beijo, tchau!